Evangelho de Lucas, capítulo 15. Gessé, você vai fazer a leitura aí para a gente de Lucas capítulo 15, começando no versículo 1 e até o versículo 10. Todos os publicanos e pecadores para dormir, e murmurava aos fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca daquele que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que tem 10 dracmas, se perder uma, não aceita a candeia, vai à casa e procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Isso, até aí, tá bom. Obrigado, Gessé. Irmãos, nós vamos orar nesse instante. Peça a Deus para abrir o seu coração, para que a palavra do Senhor encontre vida na sua vida. Rose, você vai orar, viu, Rose? Amém. Irmãos, a narrativa bíblica de Lucas 15, que Gessé leu, trata de duas parábolas. A sequência do texto tem mais uma parábola, que é a parábola do filho pródigo. Em todas três tem sentimento de perda. Tem sentimento de perda. A pergunta é: como que eu lido com as perdas? Como fica o meu estado emocional diante de perdas? Que tipo de perdas? Materiais, afetivas, emocionais? E será que eu tenho força suficiente para ir em busca daquilo que eu perdi? Será que eu tenho coragem de ir em busca daquilo que me pertencia e que não existe mais? E que não existe mais porque não está sendo feito um esforço concentrado em busca daquilo que antes eu possuía e que hoje eu não possuo mais. Que momento bonito esse momento bíblico, porque deixa para nós
um grande ensinamento. E que ensinamento é esse? A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida, que fica o relato aí muito completo e perfeito de que algo precisava ser buscado, e foi encontrado, foi achado. E foi buscado, e nessa busca foi encontrado que é a ovelha perdida e trazida nos ombros. A segunda parábola é a parábola que nós vamos enfatizar de uma forma sucinta, que é a parábola da dracma perdida. Irmãos, aqui o negócio é sério, porque é no ambiente dentro de casa. Quantas vezes eu e você já perdemos coisas na rua? Eu, por exemplo, perdi uma vez um documento, eu dava aula no seminário congregacional na Pedra de Guaratiba e morava em Vila Isabel, pegava 3 ônibus, às vezes tinha de vez de pegar 4 para chegar na Pedra de Guaratiba no seminário congregacional. Um belo dia eu veio em Vila Isabel, perdi os documentos, não tinha atentado para isso, dei aula, voltei, quando cheguei em casa, naquela época era muito comum a gente ter o nosso telefone em casa, ligaram lá para casa, disseram que encontraram meus documentos. Naquela época não tinha essa coisa do trote, né? Não tinha como tem hoje, né? Onde você achou meus documentos? Aqui em Vila Isabel, na praça. Eu passei por aí. Aí fui procurar, realmente estava sem os documentos. Aí, rapaz, eu quero entregar para o senhor, eu trabalho na Colube. Eu falei, mas como você descobriu meu telefone? Eu fui na Blockbuster era uma loja que alugava aqueles videocassetes, você achava filme em casa. Eu liguei para a Blockbuster me deu o seu telefone, eu liguei para o senhor. E aí eu fui lá, ao encontro dele, e ele me deu. Aí eu quis dar um chocolate para ele, ele não quis, e eu agradeci muito. Encontrei o documento perdido. E, outra vez, ali no cemitério do Catumbi, que eu fui fazer um ofício fúnebre, quando saí, peguei o ônibus, caiu um documento meu e eu não... Aí fui para a Catedral Presbiteriana, ali na Praça Tiradentes, onde a gente fazia uns trabalhos lá. De repente, um telefonema procurando o pastor Aldemir. O pastor Aldemir estava lá numa reunião, fui lá para... O que é isso? Não, nós encontramos aqui no ônibus, num Catubi, um documento do senhor. Eu falei, um documento. Aí a mulher falou assim, olha, se o senhor tiver pressa, pode passar aqui no prédio e pega, porque eu moro perto do cemitério. Eu falei, então tá bom, vai. Fui lá, na casa da senhora, estava lá o documento, e ela me entregou. Eu falei, meu Deus, como é que Deus faz as coisas, né? 2 documentos preciosos, um documento com carteira e tudo, eu encontrei. A narrativa bíblica aqui é algo que acontece dentro de casa. Por acontecer dentro de casa, eu e você, todos nós estamos sujeitos a perder alguma coisa. E a narrativa nos chama a atenção porque se trata de uma dracma. O contexto aqui era de 10 dracmas. Se você quiser considerar 10, ou melhor, essa quantidade de dracma perdida. Se você tinha metade de uma dracma, nada valeria. A dracma tinha que ser completa. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se tivesse 9, como 9 não vale nada. Como fosse o sentido da palavra fosse isso. 9 não vale nada, mas eu tenho 10. Então 10 vale. Eu tenho 9, mas 9 não serve. 9 não dá. É como se a gente fosse pagar a passagem de ônibus, né? O valor da passagem tem que ter aquele valor integral. Se não for, não dá para ter acesso ao ônibus. Então, a dracma perdida. Agora, a grande pergunta essa é a história dessa mulher. E qual é a minha história? A minha história é essa, é que eu posso fazer essa pergunta para mim mesmo. Tem alguma coisa dentro de casa de valor? Tem? Tem. Tem uma dracma ou tem 10? Se eu tenho 10 dracmas e eu estou perdendo uma dracma, eu tenho que manter aquele número específico de dracma. Então, dentro de casa tem alguma coisa de valor? Tem.
Tudo dentro de casa tem valor. Briga tem valor? Tem. Atrito dentro de casa tem valor? Tem. Conflito familiar dentro de casa tem valor? Tem. Tudo tem valor. A diferença é como eu lido com esses valores. Eu lido com 9, que não tem valor nenhum, ou eu vou lidar com 10. Se eu lidar com 10, eu vou estar dando o valor real da coisa em si. E aí, a pergunta que chega para nós é essa. Primeira pergunta, eu faço para mim, e você vai fazer para você, se faz necessário. Descubra o que você tem dentro de casa. E aí você pode fazer um diálogo interno com você mesmo. Vou descobrir o que eu tenho dentro de casa. O que eu tenho em excesso, o que eu tenho que está faltando, porque você sempre tem alguma coisa, nós temos alguma coisa. E em cima dessa realidade, que se trata de uma dracma, eu transporto isso para mim, e a pergunta que eu vou fazer para mim, vou fazer para o pastor Demiro, qual a dracma que o senhor perdeu? Foi a dracma da alegria? Qual a dracma que eu perdi? É hora de você fazer esse diálogo com você mesmo. Foi a dracma da esperança? Foi a dracma da vontade de viver? Foi a dracma das emoções? Qual a dracma que eu perdi? Foi a dracma da comunhão? Qual a dracma que eu perdi? Foi a dracma dos relacionamentos? Se tem dracma perdida, porque nós perdemos dracmas diariamente, eu vou ter que ir procurar a dracma perdida. Olha que exercício necessário dessa narrativa bíblica para os nossos dias. Na própria narrativa bíblica mostra que decisões foram tomadas, eu sempre digo isso sempre, nos atendimentos onde faço, toda decisão nossa, acertada, ela traz consequências. Se foi decisão errada, também traz consequências. Então, eu vou ter que aprender a lidar com consequências. Porque se eu tomei, essa foi a decisão certa, vou pagar o preço dessa decisão certa. Mas eu tomei uma decisão errada, eu vou pagar o preço dessa decisão errada. E aqui a mulher começa a tomar a decisão. Olha a narrativa bíblica aí que o Jessé leu. Versículo 9. Ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma? Aí, primeiro procedimento, acende a candeia. Ela podia dizer, não precisa acender a candeia, porque eu não vou procurar. Não, mas ela quer procurar. Acende a candeia. Mais uma sequência em cima dessa decisão que ela tomou. Que a primeira decisão era acender a candeia. Tem luz na casa. Já é o suficiente? Não é o suficiente. Uma primeira decisão não foi suficiente para resolver o problema. Aí a gente tem que aprender com isso. Uma decisão que eu tomo não resolve o problema. Eu tenho que desanimar? Não. Eu apenas acendi a candeia. A segunda decisão, varre a casa. Quem é dona de casa sabe o que é essa tarefa de varrer a casa. Os estudiosos de movimento, de mobilização e mobilidade, chegam a afirmar que uma mulher caminha de 10 a 16 quilômetros diariamente dentro de casa, só arrumando a casa. Porque dá várias voltas, às vezes, nos mesmos espaços, indo e voltando. Varre a casa, ok? E aí, o ato contínuo, não basta varrer a casa, tem que ter uma procura diligentemente. Será que eu e você temos coragem de fazer uma procura diligentemente daquilo que nós perdemos? Nós perdemos afeto dentro de casa? Nós perdemos amor dentro de casa? Nós perdemos carinho dentro de casa? Será que eu e você temos essa ousadia dessa mulher que acende a candeia, varre a casa e a procura
diligentemente. E olha como termina o versículo 8. Como uma pergunta que, na verdade, já é uma resposta. Até encontrá-la. Não é negócio do imediatismo, não, né? Porque pelo imediatismo aí você nós gostamos. Quanto mais rápido, melhor. Não é pelo imediatismo, não. É até encontrá-la. A Bíblia não diz quanto tempo ela gastou procurando, mas diz que ela saiu da cadeia, varreu a casa, procurou diligentemente. E diligentemente é um foco em que você fica atenado, procurando fazer de uma forma correta, de uma forma certa, com sabedoria e com inteligência. E olha o versículo, até encontrá-la. Versículo 9. E tendo-a achado, o que acontece? Reúne as amigas. Quem são essas amigas? Quem são essas amigas que essa mulher, podemos dizer, nesse pranto, nesse desespero, nessa angústia, nesse sofrimento, toma essa decisão de buscar o que tinha perdido, o que tinha dentro de casa foi perdido, mas que ela quer trazer de volta. Tarefa difícil. A gente lidar com problemas, com dificuldades, a ponto de resolvê-la de tal maneira, com a intensidade que o caso requer, com os cuidados que o quadro exige, mas nessa missão maior de encontrar, e encontrando, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo. Pergunto, olha como é que está o texto. E aí vocês vão responder. Alegrai-vos comigo, foi o que ela disse. Chama as amigas, chama as vizinhas e diz, alegrai-vos comigo. Essa mulher estava triste? Podemos botar uma interrogação. Ela estava triste? Porque ela está chamando para um momento de alegria. Porque alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. O sentimento de perda mal resolvido deixa a pessoa triste, confusa e sem decisão. Mas o relato bíblico diz que ela toma decisões acertadas, porque ela já tinha pago as consequências do erro quando perdeu, e no acerto ela tem que ir lá atrás das amigas, atrás das vizinhas e trazer para um contexto de alegria, para um contexto de união. Para onde eu preciso ir? Para as vizinhas, para as amigas e para os amigos, dizendo, encontrei o que eu tinha perdido. E aí eu e você podemos fazer esse diálogo. O que eu perdi? O que eu estou perdendo? Que está me tirando a alegria e eu preciso dessa alegria. A semelhança dessa narrativa preciosa, rica e riquíssima, daí nós podemos extrair várias lições. Mas o que nos favorece na noite desse dia é a bênção dessa alegria, da celebração, da comunhão, de um momento de prazer e de satisfação. Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. E aí, eu quero destacar um dado interessante, que todas as vezes que Deus operou, Ele operou a partir daquilo que cada um tinha. Deus opera a partir daquilo que cada um tem. Aquela mulher tinha 9 dracmas, porque uma tinha sido perdida. E às vezes eu e você estamos com 9 dracmas, mas nós precisamos da 10ª. Vamos pagar o preço da 10ª dracma?